Alentejano, portanto humorista. A razão por que escolheste esta frase? Eu acho que os alentejanos são engraçados. Só percebi que eu era engraçado como pessoa alentejana quando fui para fora. Portanto, a tua analogia até está mais ou menos é por aí, porque eu, quando fui para Lisboa, eu era o alentejano em todo lado, né? Eu não sei, tu tens algum, eu consigo detectar, apesar de já está muito aí para dentro, esse sotaque alentejano, mas eu já percebi, logo no início da conversa percebi que eras alentejano. Fui descoberto. Foi, e tu vais perceber, não sei se foi a parte que estava a gravar ou não, mas tu vais perceber algumas coisas, foram muito evidentes. Eu pensei assim, e não é só o sotaque, mas eu acho que a maneira como vemos o mundo também por isso, porque também estamos em sítios mais remotos, porque também convivemos com velhotes que vivem uma vida muito mais isolada, ou pelo menos eles viveram uma vida mais isolada. E se esses são os nossos avós, são às vezes os nossos pais, não é o caso dos meus pais, mas dos meus avós era sem dúvida. Eram agricultores, pronto, pessoas que não veem o mundo, né? Tipo, eles estão fora disso. E não necessariamente os mais jovens, mas eu acho que a minha avó é de. Felizmente ainda tenho as minhas duas avós vivas, e é interessante que são as duas muito engraçadas, mas o sotaque da minha avó do Alentejo, epá, eu acho que se a puséssemos num palco, stand-up, se ela só falasse do dia dela, eu acho que partia a casa. Ela a falar do reclames, que tem bruxas dentro de casa. Opá, eu acho que era super interessante isto. E ela tem punchlines, estás a perceber? Porque ela nem percebe que tem, mas tem. A maneira como ela vê o mundo é assim, estás a perceber? E ninguém lhe diz, porque as amigas dela também são alentejanas, isoladas, e portanto, daí o alentejano, portanto, humorista, porque as Yeah. pessoas associam-me a isso. As Yeah. pessoas associam-me a isso e eu acho que também sou um bocado isso, porque convivo. Estás a perceber? Porque nós convivemos. Por acaso não estava a pensar nisso, ainda bem que foste por aí. Esta coisa que às vezes na biologia acontece quando uns animais são, por fenómenos naturais, são presos num sítio e deixam de conviver com a sua espécie, se passar muitos anos, milhares, tornam-se uma espécie à parte. Por exemplo, eu quando estou no Alentejo, basta uma semana, começo a recordar-me de certas expressões, o sotaque há de ganhar mais força, mas sobretudo as expressões. Há expressões que eu não uso no meu dia a dia, como eu estou a viver no Algarve, não uso no dia a dia, mas assim que vou para o Alentejo, uso. E aquilo que estavas a dizer em relação ao mundo mais fechado da tua avó, está-se a perder, sejam pessoas do interior, seja pessoas mais do litoral, está toda a gente ligada à internet, está tudo a consumir mais ou menos as mesmas coisas. E É, ainda bem, atenção, mas ainda bem que ainda isso bem por um acontece. lado, ainda bem Por por um um lado, lado, por um lado, sim. pelo outro lado, aquilo que era único, a tua forma de falar, como bem disseste na tua avó, ela tem um mundo diferente, mas a forma de falar é totalmente é dela, ou pertence àquele núcleo de É dela, pessoas. sim. Uma das cenas vá mais negativas, por exemplo, no stand-up, é que está quase toda a gente a falar da mesma forma. E nem estou a falar nos temas, que às vezes podem ser iguais ou não. A forma como tu falas sobre os temas é mais ou menos parecida. Uma matriz ali de Lisboa, vá, ou de Lisboa barra Porto, com ligeiras diferenças. Por exemplo, uma coisa simples, uma ida a um café. Uma pessoa de um sítio pequeno não é a mesma coisa do que uma ida a um café de um lisboeta. De Não é? todo. Não é? Não é de todo. Mas lá está, eu quando falo da minha vida lá, eu falo também dos anos que provavelmente me fizeram crescer mais, foram os anos que vivi em Lisboa, na Margem Sul e etc. Porque foram aos 18 anos, porque isto acontece muito no Alentejo. Não sei se sabes que as pessoas no Alentejo depois saem. Tu que saíste, foste para o sul, foste ainda mais para baixo, eu vim mais para cima. Mas isto é uma coisa que acontece no Alentejo, que é o Alentejo exporta muita gente. E as experiências vão-se É uma vão-se fábrica, standardizando. uma fábrica Exato, de é uma pessoas. fábrica de pessoas engraçadas. Mas eu acho que se standardiza a vida. Portanto, a gente habitua-se. É estranho ao início, mas a gente habitua-se. Já acho completamente normal quando vou a um café em Lisboa e já acho engraçado quando vou a um café no Alentejo, estás a perceber? Já não é a minha vida. Eu fico muito feliz por ir ao Alentejo, estás a perceber? É um sítio que eu gosto muito, gosto bastante, gosto muito das pessoas. Mas eu acho que as pessoas também, lá está, os jovens já se vão tornando, mesmo aqueles que ficam, acho que já são, não precisam de sair de lá para se tornarem pessoas também mais standardizadas por si, mais à norma. A questão do sotaque, eu acho que isso depende de nós levarmos o sotaque, termos orgulho no sotaque. Durante muitos anos eu andei a esconder o meu sotaque e agora faço para que toda a gente saiba que eu sou alentejano. Isto é uma característica minha. Eu nasci lá e respeito toda a gente que faz. E as pessoas do Norte fazem muito bem.
e com todo o orgulho. E é por isso que nunca vai morrer aquele sotaque. E eu espero que o alentejano também não. É uma característica, é uma identidade, e eu acho que no meu stand-up vai ser assim e vai continuar a ser assim, se bem que comecei como fiz na maior parte da minha vida, que foi esconder o sotaque, mas acho que já não vou fazer muito disso. Na altura dos nossos pais, avós, quem ia do Alentejo ou de um sítio mais pequeno para a capital ou para uma cidade maior, às vezes havia essa vergonha. Pessoas, por exemplo, que foram para a televisão e que eram do Alentejo ou de um sítio mais pequeno e Sim, esconderam as suas raízes. É uma espécie de travão à minha profissão. Então vou esconder isto. Na rádio, então, é um exemplo, aquilo que estavas a dizer em relação ao sotaque, aprendes a não usá-lo ou então nada feito. Eu acho que hoje em dia, sobretudo a rádio, eu acho que está mais aberta. Pelo menos é a imagem que passa.